Turma, hoje eu quero mostrar para vocês que é 100% possível você ter um Home Assistant em qualquer equipamento aí na sua casa. Você não precisa ter um super servidor ou computador para ter um Home Assistant. E é por isso que no vídeo de hoje eu vou mostrar para vocês a instalação do Home Assistant OS. Então já sabe, né? Vem comigo! Fala Techs, me chamo Thomas, sejam muito bem-vindos ao meu canal para mais um vídeo top de tecnologia. E para trazer esse conteúdo aqui para vocês, eu peguei um equipamento que estava meio encostado aqui em casa. Basicamente, é um notebook que estava aqui jogado há um tempão. E na prática, eu vou instalar o Home Assistant nesse equipamento, sem Docker, sem máquina virtual, o Home Assistant direto no equipamento. E para quem não sabe, esse tipo de instalação é o Home Assistant OS. Ele é do tipo supervisor, que é a versão mais completa do HA, onde permite backup, restore e instalação de add-ons. E galera, acredite, o notebook que eu vou usar aqui para vocês é muito simples, é um equipamento bem antigo, mas que roda tranquilamente o Home Assistant. E fica comigo até o final desse vídeo, não perde nenhum processo importante, porque eu encontrei diversos problemas na instalação, vou mostrar tudo aqui para vocês, inclusive como foi corrigido. Mas antes de eu partir para esse conteúdo, eu quero muito pedir a ajuda de vocês. Dá o like nesse vídeo, se inscreve no canal se você não for inscrito, compartilha também com algum amigo seu, porque com certeza esse conteúdo pode ajudar. E falando sobre as especificações desse equipamento, já adianto que é um equipamento bem antiguinho. Olhando lá no site do fabricante, foi lançado em 2011 e possui um Core i5 de segunda geração ainda, de 1.6 GHz que conta com 4 CPUs. Eu fiz um upgrade de memória nesse equipamento, agora eu tô com 12 GB DDR3 no total. E aproveitei também para colocar um SSD de 120 GB no lugar desse HD convencional de 500 GB de 5.400 RPMs. E a ideia é que a troca desse HD mais a memória melhore bastante a performance do Home Assistant. E um ponto que não é muito bacana nesse notebook é que infelizmente a placa de rede dele cabeada está quebrada. Então, só funciona no Wi-Fi. E turma, uma pausa aqui, ó. É muito importante que o seu Home Assistant esteja cabeado. Nesse equipamento, infelizmente, eu não tenho mais a placa de rede física ali cabeada. Mas no final do vídeo eu vou mostrar para vocês que é possível também usar uma outra placa de rede que vai resolver esse problema aí também. Inclusive, eu vou mostrar nesse vídeo também o processo para habilitar o Wi-Fi nesse tipo de equipamento, já que ele não tem a placa de rede física. E depois, como eu já falei aqui, vou mostrar uma segunda opção para você usar uma outra placa de rede que não seja Wi-Fi. Isso em caso de equipamentos como esse, que deu problema na placa de rede física do equipamento. E para fazer esse tipo de instalação, você vai precisar de um pendrive ou um HD externo. E no meu caso, estou usando um pendrive de 16 GB. Você vai precisar também baixar a imagem do Ubuntu Desktop e também do Rufus. O link de ambos eu vou deixar aqui na descrição. Então, só recapitulando, você precisa tanto do pendrive quanto do Ubuntu Desktop. Por quê? Você vai salvar o Ubuntu Desktop direto no pendrive e vai fazer boot no equipamento com esse sistema operacional, que no caso é o Ubuntu. Então só depois disso, quando você fizer o boot pelo pendrive com o Ubuntu, você vai fazer a instalação do Home Assistant direto no equipamento. No caso, nesse notebook. Mas calma aí que eu vou mostrar o passo a passo aqui para vocês. Acesse o site do Rufus na seção Download, clique na última versão disponível. No meu caso é a versão 4.5. Deixe esse arquivo salvo aí no seu computador. Depois disso, acesse o site do Ubuntu e baixe a versão Desktop. No meu caso é a versão 2404. E é um arquivo bem grande, galera, então tenha um pouco de paciência na hora do download, beleza? Depois do download concluir, conecte o pendrive no computador e abra o Rufus como administrador. Selecione o pendrive, que no meu caso é a unidade E, e selecione a imagem do Ubuntu que baixamos. Depois clique em iniciar e depois em OK e OK novamente. Esse processo também é um pouco demorado, pois na prática ele está criando o disco bootável do Ubuntu. E só assim será possível iniciar o sistema operacional do Ubuntu direto pelo pendrive. E depois de concluído, clique em fechar e retire o pendrive do computador. E turma, com esse procedimento a gente já tem o boot do Ubuntu direto pelo pendrive. Agora basicamente é ir lá para o notebook fazer a instalação do Home Assistant OS. Para isso, conecte o pendrive na USB, aperte Del ou F2, no meu caso nesse notebook é o F2, para acessar a seção de boot. E selecione para iniciar pelo pendrive. No meu caso foi o USB HDD. Depois aperte F10 e Yes. Feito isso, na prática, o notebook vai reiniciar direto pelo pendrive, onde é claro o Ubuntu foi instalado. Quando aparecer essa imagem, aperte Enter na opção Try or Install Ubuntu. Aguarde o processo de boot e depois de concluído, selecione o idioma Português Brasil e vá clicando em próximo até chegar na parte de conexão. Lembrando que infelizmente esse equipamento não tem placa de rede cabeada, então a gente vai precisar colocar os dados da Wi-Fi. E para isso, selecione a rede, coloque a senha, depois clique em Connect. Espere conectar e clique em pular.
E agora que vem o pulo do gato, você precisa selecionar a opção experimentar o Ubuntu e clicar em fechar. Dando tudo certo, é essa tela que você vai ver. Perfeito, galera. Feito isso, o sistema operacional Ubuntu já está rodando direto pelo pendrive nesse equipamento, que no meu caso é o notebook. Agora sim a gente está pronto 100% para fazer a instalação do Home Assistant OS. Abra o navegador no Ubuntu e pesquise por Home Assistant e clique no link Installation. E vá dar o tipo de instalação, Install Home Assistant on x86-64 Machines. E clique em Visualizar Tutorial. Vá até o método 1 e busque por Download da imagem. E aqui, galera, basicamente você está baixando a imagem do Home Assistant OS que a gente vai usar para instalar nesse equipamento, no caso o notebook. E basta aguardar o download concluir e abrir a pasta onde a imagem do Home Assistant OS foi salva. Agora clique com o botão direito em cima da imagem, selecione a primeira opção e selecione o disco do notebook. E no meu caso eu sei que é esse porque é o de 120 GB. E atenção aqui, galera, esse processo vai apagar todos os arquivos desse disco, então selecione o disco com atenção aí também, tá bom? E depois de selecionado, clique em Start Restoring, clique em Restore e depois em Authenticate. E no meu caso, deu erro na primeira vez. Então eu fui selecionando as partições e fui excluindo. Agora simplesmente eu reinicio o notebook e repeti todo o processo de novo, até chegar na mesma tela que estávamos antes. E agora sim, o Home Assistant OS está sendo gravado direto no HD do notebook. E esse processo também demora bastante, então tenha paciência. Quando o processo terminar, será essa tela que você vai ver. Agora basicamente é reiniciar o Ubuntu, retirar o pendrive da USB, no meu caso do notebook, e clicar em Enter. E turma, nem tudo são flores. Quando eu fiz esse processo, meu notebook ficou reiniciando sem nem chegar na tela do Home Assistant. E eu resolvi isso indo até a BIOS e na aba Boot, selecionei a opção Enable para a opção UEFI Boot Support. Cliquei em F10 e depois em Yes. Agora sim, o sistema operacional do Home Assistant está sendo iniciado corretamente. E agora, deu tudo certo, né? Mais ou menos. Como demorou bastante essa parte, eu desconfiei que tinha alguma coisa errada. E depois que deu timeout, eu fui direcionado para a console de emergência do Home Assistant. E a primeira coisa que eu desconfiei é que eu não tenho placa de rede cabeada nesse notebook. Então, esse deve ser o motivo. Ou seja, vou precisar habilitar o Wi-Fi no Home Assistant OS. E para fazer isso, eu executei o comando nmcli device Wi-Fi rescan. Esse comando faz um rescan buscando as Wi-Fi disponíveis no seu ambiente. Depois disso, executei o comando nmcli device Wi-Fi para listar todas as redes Wi-Fi disponíveis. E agora sim eu executei o comando de conexão nmcli device Wi-Fi connect, o nome da rede sem fio, password e a senha dessa rede sem fio. E tudo dando certo, a mensagem de sucesso irá aparecer. E agora bastou digitar login que o Home Assistant foi iniciado com sucesso, inclusive já com o IP da rede. Top demais! Lembrando, galera, que a recomendação é usar sempre o Home Assistant cabeado. No meu caso, como esse equipamento não tinha placa de rede física RJ45 cabeado, tive que usar Wi-Fi. Inclusive, aproveitando essa recomendação, enquanto eu gravava esse vídeo, eu lembrei que eu tinha um adaptador de rede USB. Então, basicamente, eu liguei o cabo de rede e conectei o adaptador USB e depois digitei Host Reboot para reiniciar o Home Assistant. E depois de reiniciado, repare que o HA está com dois IPs, um do adaptador de rede sem fio, que é o IP final 111, e o outro da placa de rede USB, que é o final 141. Agora basta escolher um dos IPs, eu escolhi o IP do Wi-Fi, para fazer a configuração inicial do Home Assistant. Comece colocando o nome, usuário, senha e clique em Criar conta. Depois disso, selecione a localização e clique em Próximo e em Terminar. Já podemos ver que esse novo Home Assistant já está 100% operante. Inclusive habilitei o modo avançado e clicando em configurações em dispositivos e serviços já foi descoberto alguns dispositivos que eu posso integrar nesse Home Assistant. Inclusive, se você deseja restaurar o backup, basta você clicar em configurações, sistemas, backups, clicar nos três pontinhos e depois fazer o upload do backup e selecionar o backup do HA. Top demais, galera! E eu vou aproveitar que eu já fiz esse setup aqui e vou recomendar um vídeo para vocês onde eu já mostrei os principais steps do Home Assistant depois de uma instalação. Vou deixar esse link aqui no card para vocês. Bom, e agora que esse Home Assistant está cabeado, porque eu estou usando aquela placa de rede USB, eu vou aproveitar para desabilitar a Wi-Fi. E para isso, vá até a console do Home Assistant e digite o seguinte comando: net update WLP1S0-E. O WLP1S0 é a placa de rede Wi-Fi. Note que agora temos apenas um IP que é da rede cabeada. E caso você precise habilitar novamente a placa de rede Wi-Fi, basta você seguir o mesmo processo que a gente já fez aqui nesse vídeo, onde fazemos o rescan da Wi-Fi e depois executamos o comando de conexão, que tem o nome da rede Wi-Fi e a senha. Top, galera! Bom, nesse Home Assistant não temos nada instalado nele ainda. Porém, mesmo assim, observando o processador, o consumo fica em 1% e a memória fica em menos de 1 GB de uso.
Já o disco temos praticamente todo o espaço disponível no SSD para usar. E galera, qual que é a conclusão desse tipo de instalação? Se você tem um equipamento onde você quer instalar diretamente o Home Assistant sem nenhum outro software, alguma coisa que você queira de fato usar em paralelo ao Home Assistant, faz muito sentido você ir para o Home Assistant OS, até porque ele é do modelo supervisor, então você vai poder gerenciar o sistema operacional do Home Assistant direto pela própria console do Home Assistant. Agora, se a sua opção não é essa, fica comigo nos próximos vídeos que eu vou mostrar para vocês uma segunda opção onde você consegue instalar um servidor, um sistema operacional dedicado a servidor de casa, onde lá dentro você tem sim o Home Assistant também. Turma, esse foi o vídeo de hoje, espero muito que vocês tenham gostado. Não deixe, é claro, de dar o like nesse vídeo, se inscreve no canal se você não for inscrito. Vou aproveitar que você ficou até aqui e recomendar esse vídeo para você assistir depois. E a gente se vê agora no próximo vídeo. Valeu, gente!